Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre tentando trazer para vocês as melhores oportunidades que o mercado tem apresentado e muitos de vocês mandam comentários e perguntam um bom fundo no segmento de lajes corporativas, principalmente o segmento de lajes corporativas que sofreu muito, né? Para você que está entrando agora no mercado de fundos imobiliários, você está vendo aí o segmento de lajes corporativas em queda, mas quem já está há mais tempo no mercado sabe que o mercado de fundos imobiliários começou com o segmento de lajes corporativas. Então, o segmento de lajes corporativas é o segmento mais antigo, mais estável, mais robusto do segmento de fundos imobiliários. Tanto que o IFIX ele era composto principalmente por fundos de lajes corporativas. E dentro desse segmento, um fundo que sempre se destacou foi o PVBI11. Por quê? Devido à excelente localização que ele tem e devido aos melhores imóveis que ele tem. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Foi crescendo fundos de papéis, de forma que hoje eles têm um grande impacto no IFIX. E também, além do crescimento do fundo de papel, que entrega um dividendo maior, mas não entrega uma rentabilidade maior, né? Porque quando você fala fundos de lajes corporativas, ele paga dividendo e tem a valorização patrimonial. Já fundo de papel não, é só dividendo sem valorização, porque a dívida ela aumenta baseada ali nas taxas, né? Ou seja, a dívida permanece a mesma, o que vai variar é a taxa de indexação. Já no caso dos fundos de tijolos, o imóvel parado ele vai se valorizando ao longo do tempo, ou seja, ele vai ficando mais caro, certo? Então, o que aconteceu? Além disso, esse segmento sofreu muito devido a algo chamado de pandemia, que fez com que muitos escritórios fechassem a sua porta, mandassem esses funcionários para o home office, principalmente na pandemia. Então, muitos escritórios fecharam, danificando, ou seja, prejudicando ali o segmento de lajes corporativos. Com a flexibilização, esses funcionários saíram do home office, voltaram para a empresa, só que quando eles voltaram para a empresa o que é que ela fez? Corte de custo. E corte de custo significa menos escritórios sendo ocupados, certo? Então, esse é o panorama de lajes corporativas. Só que o PVBI11, ele possui um diferencial. Qual é o diferencial? É a excelente localização. Por quê? Além de ser a excelente localização, ele possui edifícios próprios, porque tem muito fundo imobiliário que não tem edifício próprio. Tem muito fundo imobiliário que tem escritórios dentro de um edifício e esses escritórios são compartilhados por vários fundos. Por exemplo, aqui, o Park Tower, né? Ele é 100% do fundo, tem somente um único locatário e a vacância física zero e a vacância financeira zero. Também temos o FL 4.440, um dos melhores imóveis ali na região da Faria Lima, 100% dele pertence ao PVBI11, tem 8 locatários e uma vacância de 12,5%. Também ele tem o Union Faria Lima, onde 50% pertence a ele, no caso 3 locatários, só que está com uma vacância física muito alta, 84,7%. Tem o Vila Olímpia Corporate, onde 65% do imóvel pertence ao PVBI11, tem 34,5% de vacância. Tem o The One, onde ele só tem 58%, 8 locatários e vacância de 23,2%. E tem o Vera Cruz e o Cidade Jardim, onde ele tem menor participação, 36% e 48%. Só que o bom é vacância física zero
e vacância financeira zero, ou seja, ele é um fundo que tem excelentes imóveis, excelentes localização, o que faz com que, diante do aquecimento da economia, ele seja um dos primeiros fundos a se recuperar. E por que ele está interessante? Porque ele está pagando 10,45%. E geralmente, PVBI 11 paga no máximo 8%. Então, se ele está pagando 10,45%, ele está pagando muito acima da média, ou seja, se encontra muito descontado. A maior prova é o desconto presente aqui, está na casa dos 31%, ou seja, um dos maiores descontos vistos no PVBI 11. Tem uma liquidez de 6,18 milhões e só nos últimos 12 meses caiu 21,77%. Para que eu possa dar uma prova para vocês, no último ano ele já bate a sua menor cotação, R$ 69,69. E se nós olharmos aqui os últimos 5 anos, esperando aqui ele atualizar, ele voltou às cotações, como nós podemos observar, do início de 2023, ou seja, ele voltou à cotação de 3 anos atrás, ou seja, no atual momento ele está batendo uma das suas menores cotações, dando aí para você que é investidor uma excelente oportunidade, certo? Ele é um fundo de tijolo, a vacância média nós já vimos, 15,70%, tem uma taxa de administração de 1%, número de cotistas 163.216, mais de 27 milhões de cotas sendo negociadas, valor patrimonial R$ 104,91, valor patrimonial 2,85 bilhões e o seu último dividendo na casa de 55 centavos. Ou seja, se a Selic passar por mais 2 subidas, provavelmente nós vamos ver abaixo da casa dos R$ 70 em breve, certo? E isso porque ele vai cair, mas não vai cair tanto, porque o dividendo médio dele é de 7%, e atual momento ele está pagando 10,45%, ou seja, está pagando 3% mais do que a média. Então, aqueles fundos que estão pagando abaixo da média, a tendência é eles caírem ainda mais para pagarem no mínimo a média, e aqueles que já estão pagando acima da média, dificilmente eles vão cair mais, porque eles já estão pagando 3% acima da média, o que já é muita coisa, certo? Descendo aqui embaixo, evidentemente ele vem perdendo para o CDI, ele vem perdendo, evidentemente, para o PCA, mas é a primeira vez que ele perde para o IPCA, Não adianta comparar com os outros indexadores, mas que não faz sentido comparar fundos imobiliários com ações, certo? Então, com relação ao IFIX, ele está perdendo até para o IFIX no atual momento, está perdendo para a inflação, porque os títulos públicos estão sendo negociados a IPCA mais 7,5, ou seja, o IPCA mais 7, 7,2, 7,3, e para o CDI perdendo bastante e seguirá perdendo, porque nós vamos ter aí nas próximas 2 reuniões Selic indo para 13,25, Selic indo para 14,25, ou seja, a tendência é o CDI subir ainda mais, o que dá uma excelente oportunidade de você investir no PVBI, até porque ele voltou aos patamares do início de 2022 e, como nós podemos observar, é uma das menores cotações do PVBI nos últimos 5 anos, certo? Então, para você que gosta de fundos imobiliários de excelente qualidade, está aí uma excelente oportunidade. Eu acho difícil alguém discordar que o PVBI ele é um dos melhores fundos de lajes corporativas, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário
e até o próximo vídeo.